Oi, eu sou Eliane Grace. Eu tenho um Instagram que se chama Psicovintage60 e a partir de hoje eu começo também a me comunicar com vocês aqui no YouTube. Eu sou psicóloga, sou professora aposentada da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e eu falo sobre os 60 mais. Eu falo sobre esse processo de envelhecimento. É claro que esse é meu foco, mas muitas pessoas, né, de 60 menos também me seguem e eu estou convidando para que isso também aconteça aqui no YouTube. Eu vou começar explicando por que o nome Psicovintage. O nome vintage nos remete a algo que é clássico. Quando a gente fala de uma decoração vintage, não é? De uma moda vintage, a gente fala de alguma coisa que é clássica, alguma coisa que permanece, né? Que apesar do tempo permanece com toda a sua qualidade. Então, o psicovintage, ele surge com essa proposta, para que pessoas que queiram permanecer na vida, né, com qualidade, queiram permanecer sem perder a sua identidade nesse processo de envelhecimento, isso tudo vai ser discutido aqui nesse espaço. E aqui no YouTube também. Então, isso vai ser discutido aqui. Esse processo de envelhecimento. Todo mundo sabe que estamos numa geração que a maior fase que nós vamos viver é a do envelhecimento, né? Não é a da infância, a da adolescência ou a da vida adulta. É o do envelhecimento, né? É depois que a gente passa aí desses 60 anos. E nós estamos cada vez mais longevos. E nós temos que estar longevos com qualidade de vida. Então aqui, né, no nosso canal, no Psicovintage, nós vamos estar discutindo essas questões do envelhecimento, né? Então assim, olhando um pouquinho para trás, vendo que quem somos, né? Como alguém que tira lembranças do baú e olha para essas lembranças olhando, afinal, quem sou? Que criança eu fui? Que adolescente eu fui? Né? Que adulto? Que profissão eu escolhi? Como que eu me relacionei com a minha profissão? E quando eu me aposentei? Como é que eu me aposentei? Eu me aposentei feliz, realizado, ou eu me aposentei amargurado, triste, né? Enfim, então, nós temos uma identidade que ela vai nos acompanhando ao longo da vida. E a gente não perde essa identidade nesse processo de envelhecimento. E isso é muito interessante, né? A gente ter a certeza que nós continuamos sendo nós mesmos no envelhecimento. E mesmo que a gente precise de cuidados, né, de outras pessoas, as outras pessoas têm que nos respeitar como nós somos. Então esse espaço é para isso. Esse espaço também nós teremos lives com profissionais da saúde, psiquiatras, né, falando sobre os transtornos do envelhecimento, com nutricionistas falando sobre o impacto da alimentação no envelhecimento, com dentistas que são especialistas, né, em tratar a saúde bucal de idosos, né, com educadores físicos, enfim, tudo que diz respeito a isso. E nós também vamos estudar e discutir aqui mais profundamente os últimos estudos, né, e as últimas literaturas sobre o processo de envelhecimento.
Então tem alguns autores, né, que eu gosto muito e que eu vou fazer questão de trazer e de dividir isso aqui com vocês. Dividir o que está nos livros desses autores, né, para que a gente cada vez mais a gente tenha autonomia sobre o nosso processo de envelhecimento, que cada vez mais a gente tenha sabedoria para a gente estar investindo, né, na nossa condição de idoso. Então isso não tem que ser um palavrão, né? Isso é um privilégio, isso é um privilégio. Quem chega aos 65, como eu estou, né? Quem chega aos 70, aos 80, aos 90, isso é um privilégio, é um grande privilégio. E isso, outra coisa que também nós vamos combater muito aqui é o etarismo. É esse preconceito que se tem contra a velhice e que muitas vezes nós mesmos temos esse preconceito, né? Vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Quando eu fiz 60 anos, né, eu já estava aposentada. Recém-aposentada. E aí, a gente estava se preparando para um passeio na praia. Aí eu virei pro meu marido e falei assim: ai, agora eu vou usar maiô, eu não vou usar biquíni mais não. Aí ele falou assim: ué, por quê? Eu falei assim: ué, agora eu já fiz 60, Paulo, acho que nem fica bem, né? Aí ele falou assim: Eliane, ué, que isso tem a ver? O seu corpo, ué, vai ficar com a barriga branca? Usar maiô para ficar com aquela barriga branca? Quando ele falou isso para mim, foi como se ele tivesse me autorizando, né? Assim, que história é essa? O preconceito era de quem? O preconceito era meu. O preconceito era meu em relação a agora depois de 60 tem que usar maiô, né? E já tô com 65 e confesso para vocês, uso biquíni e nada dessa história de barriga branca. Então são essas questões que nós vamos discutir, que nós vamos chamar atenção, que às vezes passa despercebido no nosso dia a dia. Outra coisa, a pessoa nos encontra e fala: nossa, mas como você tá conservada? Escuta, nós não somos salsicha na conserva, nós não somos cebola na conserva, nós não somos nada disso para falar que a gente tá conservada. Que história é essa? Por que não pode falar como você tá bonita? Não, ainda fala assim, como você tá conservada para a idade que você tem? Ou então até fala, como você tá bem para a idade que você tem? Gente, podemos ficar bem em qualquer idade e todas as idades têm uma beleza, todas as idades têm as suas características que elas nos enobrece, mais do que nos deixar bonitos, né? Ela nos enobrece. Então, a partir de agora, vocês terão um espaço e vocês terão esse canal, né, que eu quero que vocês me sigam e me ouçam, tá certo? Para que a gente possa fazer essas reflexões, porque o nosso maior tempo vai ser na velhice, tá certo? Então, quem tá com essa ideia de que chegou na velhice, a vida acabou, minha amiga, meu amigo, né, amigues, nós ainda temos muita coisa pela frente. E eu vou me referir a vocês como vintages, né? Por que vintages? Porque para mim são pessoas clássicas, são pessoas que pode o tempo passar, mas a beleza, o requinte continua. Então eu vou chamá-los sempre de vintages. E me despeço de vocês, convidando para que vocês sigam o meu canal, né? E que pelo menos 3 vezes na semana nós estaremos aqui com vocês. Beijos, vintages!